Glória a Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8 nessa manhã. Deus vivo. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8, que vai dizer: Contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Apenas esse versículo nessa manhã. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Eu queria que nesse momento você abrisse o seu coração diante daquele que vive, diante daquele que reina, diante daquele que é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Aquele que tem derramado do seu Espírito sobre os nossos corações e assim nos tem possibilitado clamar a Ele e invocar o nome dEle. Nós não nos reunimos aqui nesta manhã na autoridade de homem algum. Nós não nos reunimos aqui debaixo da autoridade do Estado ou dos governos desta terra. Antes nós nos reunimos aqui nesta manhã debaixo da autoridade do Senhor e Salvador Jesus. Aquele que se entregou, aquele que se doou, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, aquele que nos dá do seu Espírito nesta manhã. Oh Espírito de Deus, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. Pai, nós invocamos o nome do Teu Filho Jesus. Pai, nós oramos a Ti pedindo, Senhor, nesse dia, ó Pai, nós clamamos e nós buscamos pelo avivamento que vem dos céus. Jesus, num dia especial de jejum, de consagração, de confissão de pecados, Senhor, pela manhã uma alma já se reconcilia com o Senhor. Pai, que neste dia vejamos a mão poderosa do Senhor movendo em nosso meio. Que nesse dia, ó Pai, possamos ver os céus abertos e a glória do Senhor sendo derramada. Traga renovação aos nossos corações, traga restauração às nossas almas. Senhor, envia o Teu Espírito sobre esta igreja, envia o Teu Espírito sobre esta cidade, envia o Teu Espírito sobre esta nação, Jesus. Nós clamamos ao Senhor nesta manhã, ó Pai, na autoridade do nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Ti. Os irmãos podem se assentar nesta manhã. Glória a Deus. Não há como nós falarmos a respeito de avivamento. Não há como nós pensarmos sobre avivamento se nós não olharmos para o livro de Atos. Todos nós sabemos aqui que Atos agora ele vai narrar, né, os acontecimentos que vão suceder à ascensão de Jesus. No capítulo 1 nós temos ali agora os discípulos que estão olhando e estão vendo Jesus sendo assunto aos céus, mas que perseveram debaixo de uma promessa: mas recebereis poder quando sobre vós vier o Espírito de Deus. Nós vemos agora que aqueles homens vão ficar ali esperando e aguardando a vinda do Senhor. Nós sabemos que o livro de Atos ele vai narrar o avanço do Evangelho, tanto ali no meio do povo judeu, como depois até chegar aos gentios. Ou seja, o livro de Atos está mostrando como a igreja começa, como a igreja dá os seus primeiros passos, como a igreja reage após um avivamento que vem da parte dos céus. Nós sabemos que aqueles homens estão reunidos ali, e no dia de Pentecostes agora a promessa que nós lemos lá no livro do profeta Joel no começo do culto se cumpre.
o Espírito é derramado sobre aquelas pessoas, eles são capacitados pelo Espírito, eles são cheios do Espírito de Deus. Ou seja, a igreja está vivendo um momento de avivamento. A igreja agora vive um momento em que o Espírito é derramado, um momento agora em que a fé dos discípulos são renovadas, um momento que agora eles têm mais ânimo, eles têm mais um incentivo para continuar e para prosseguir fazendo aquilo que Jesus disse. Ou seja, quando nós olhamos para Atos, nós vemos agora uma igreja que está crescendo e que acabou de nascer dentro de um avivamento. Não diferente da história da nossa igreja, nós somos a igreja presbiteriana renovada do Brasil. Essa igreja também nasceu de um movimento de avivamento que chegou aqui. Dentro de uma denominação tradicional, agora presbiteriana, pastores receberam a graça do Espírito, pastores foram ministrados pelo Espírito, e então agora a nossa igreja nasce, a nossa igreja começa a crescer e começa a expandir. Quando nós olhamos e começamos a pensar a respeito de avivamento, a respeito do derramar do Espírito, há algumas marcas da igreja que nós precisamos perceber. Marcas essas que são importantes para que nós venhamos viver o avivamento, e não só viver o avivamento, mas dar continuidade depois que esse avivamento vem. A primeira marca que nós precisamos ver é a centralidade da palavra de Deus. Se nós olharmos em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, depois de o Espírito ser derramado, depois daqueles homens agora começarem a proclamar as grandezas de Deus nas mais diversas línguas, alguns agora olham e estão atônitos e não entendem o que está acontecendo, mas Pedro, cheio do Espírito de Deus, ele se coloca de pé e ele começa a pregar a partir do versículo 14. E até o versículo 36 nós vamos ver que ele está pregando. Olha como termina: sendo assim que todo o povo de Deus de Israel tem absoluta certeza disto: este Jesus, a quem vós crucificaste, o Deus o fez Senhor e Messias. Ou seja, o mesmo Pedro que acabou de receber a graça do Espírito, o mesmo Pedro que agora experimentou do avivamento do Senhor, é o Pedro que está pregando a palavra, é o Pedro que está anunciando a palavra de Deus. Não existe avivamento destituído de palavra, não existe avivamento sem pregação bíblica, não existe avivamento sem que a palavra de Deus não esteja na frente do seu povo. Pedro teve uma experiência gloriosa com o Espírito, mas isso não faz com que ele abandone a palavra antes. O Espírito que agora habita nele faz com que ele pregue a palavra com intrepidez, que ele pregue a palavra com poder, que ele anuncie a grandeza do Senhor Jesus. Uma igreja que de fato recebe o Espírito, uma igreja que de fato é avivada pelo poder de Deus, é uma igreja que segue observando os mandamentos do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, a igreja que recebeu o Espírito é a mesma igreja que agora persevera no ensino, na pregação, nas Escrituras. Nós temos que parar de achar que porque agora o movimento de avivamento vai chegar, então nós temos que deixar a palavra de lado, que avivamento é só mais um tipo de movimento, que avivamento baseia-se simplesmente em curas divinas. Não, avivamento é um retorno à palavra, avivamento é a pregação apaixonada do Evangelho, avivamento não deixa de lado a palavra de Deus. Nós vemos que uma igreja que recebe o Espírito, ela tem essa centralidade. E nós vemos que a igreja que recebe o Espírito, ela avança através da palavra. Atos capítulo 4, versículo 33 vai dizer: com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor,
e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Como é que a igreja cresce dentro de um avivamento? Não é baseando-se em cultos diversificados, não é baseando-se em eventos, não é baseando-se em métodos humanos. A igreja que de fato recebe um avivamento, ela cresce com a pregação da palavra, ela cresce com a exposição das escrituras. A gente não precisa colocar jogo de luz, a gente não precisa colocar fumaça, a gente não precisa fazer balbúrdia, a gente precisa pregar a palavra. É assim que a igreja cresce, é assim que o avivamento vem, é pregando a palavra, é perseverando a palavra, é anunciando a palavra. É assim que a igreja vai avançando. Atos capítulo 8, versículo 4. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Atos capítulo 8 agora mostra que o evangelho está chegando à Judéia, à Samaria, e está começando a chegar também aos gentios. Aqueles que agora sofreram por causa da perseguição contra os cristãos não ficam calados, não deixam de proclamar antes. Aonde eles vão, eles pregam. Aonde eles estão, eles anunciam. Aonde eles estão, a palavra de Deus está com eles. Eles não se envergonham da palavra, eles não se intimidam por causa da circunstância. Antes, ainda que a perseguição se instaure, eles estão anunciando a palavra. Eles estão pregando, eles estão falando, eles estão anunciando. Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Muitos creram e se converteram ao Senhor. Ou seja, a igreja que recebe o Espírito é uma igreja que está pregando a palavra àqueles que não conhecem o evangelho. É uma igreja que é missionária, é uma igreja que vai, é uma igreja que prega, é uma igreja que anuncia, é uma igreja que não fica presa dentro de quatro paredes, mas entende que há pessoas lá fora que precisam do evangelho da salvação, há pessoas lá fora que precisam conhecer do Senhor, há pessoas lá fora que precisam ouvir a pregação da palavra. Que nesta manhã o Espírito de Deus avive os nossos corações, para que venhamos perseverar na palavra, para que aonde estejamos possamos pregar a palavra, para que possamos levar a palavra de Deus àqueles que estão lá fora, àqueles que estão perdidos, àqueles que desconhecem, que venhamos pregar a palavra. Não há avivamento sem palavra, não há avivamento sem exposição das Escrituras. Então, muito mais nesta manhã do que simplesmente entoarmos belos cânticos, muito mais do que simplesmente entrarmos e sairmos do templo da mesma maneira, que o nosso coração anseie fervorosamente pela palavra do Senhor. Assim como o ministério de louvor fez aqui, que cantemos a palavra de Deus, que a nossa vida seja um testemunho da palavra, que em todo o tempo a palavra de Deus habite em nós, que em todos os lugares anunciemos a palavra. Pregue a palavra, viva a palavra, que haja centralidade da palavra dentro do avivamento que nós buscamos. O senhor vai ter que tomar água, que a garganta já foi. A segunda marca que nós vemos de uma igreja que recebe, tem uma experiência com o Espírito, uma igreja avivada e que persevera nisso. Nós vamos ver agora uma vida abundante de oração. Deixa a sua Bíblia aberta, irmão, que a gente vai usar a Bíblia.
Atos capítulo 2, versículo 42 já vai dizer: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não há avivamento que não nos leve a dobrarmos os nossos joelhos diante da presença de Deus. Não há avivamento que não nos faça clamar e buscar ao Senhor em oração. E não é só quando estamos dentro do templo, é em todo o tempo, é quando nós estamos no nosso trabalho, é quando estamos no meio da nossa família. Em todo o tempo nós perseveramos em oração. Em todo o tempo nós clamamos, em todo o tempo nós buscamos, em todo o tempo nós oramos ao Senhor. Se a palavra de Deus é central na nossa vida, a oração também vai caminhar. Porque todas as vezes que nós nos voltamos para a palavra, nós somos levados à oração. E sempre que somos conduzidos em oração, o Senhor nos faz voltar para a palavra. Ou seja, palavra acompanha a oração e oração acompanha a palavra. Igreja que é avivada, igreja que recebeu o Espírito, igreja que quer de fato viver o avivamento, precisa ter a palavra e precisa ser uma igreja de oração. Como tem estado a nossa vida de oração nesses dias? Muitos não podem trabalhar, muitos tiveram que ficar em casa e muitos por muito tempo não puderam frequentar a igreja, o templo. Mas e a nossa vida de oração? E a nossa comunhão? E a palavra de Jesus que diz: entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto eu falarei contigo. Parece que a gente está tentando até terceirizar isso, ou seja, a oração só na igreja. Não, meu irmão, avivamento faz a gente orar em todo o tempo. Avivamento faz a gente orar quando a gente está andando na rua e a gente vê uma pessoa em estado deplorável. Avivamento faz a gente orar quando a gente liga a televisão e vê notícias no jornal de crianças sendo espancadas, mortas, de número de casos aumentando, das coisas acontecendo. Mais do que murmurar, o nosso coração precisa ser levado a orar, a buscar ao Senhor, a pedir a misericórdia dEle. Uma igreja avivada é uma igreja que ora, e uma igreja que ora com certeza será avivada pelo Espírito. Aleluia! Nós precisamos ter uma vida abundante de oração. Olha o que Deus realiza quando a gente começa a orar. Atos capítulo 3, versículo 1, certa ocasião Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sentado carregando para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola aos que estavam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Olha o que está acontecendo quando uma igreja é avivada. Pedro e João estão indo orar, e no meio da oração tem alguém precisando, tem alguém necessitado. Ele estende a mão: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Nós falamos tanto de sinais, de prodígios e de maravilhas, mas nós temos nos esquecido que nós precisamos clamar ao Senhor por isso. Nós temos nos esquecido que não é só dentro do templo que Deus tem que fazer milagre, não. É lá fora, é no seu trabalho, é no meio da sua família, é diante daqueles que ainda não conhecem. Então clame ao Senhor, busque ao Senhor, porque de fato Ele pode. Algo interessante sobre a igreja de Atos, uma igreja avivada, é que a igreja ora diante da perseguição. Atos capítulo 4, versículo 23. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram. Até o versículo 19 aqui nós vamos ver eles orando. Versículo 31. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito e com toda a coragem saíram
anunciando a palavra de Deus. Diante da perseguição, diante daquilo que deveria calar a voz daqueles homens, eles estavam diante do sinédrio, que manda eles pararem, que senão eles iriam presos, eles iriam sofrer. Mas aqueles homens agora, ao ouvirem isso, sabe o que é que eles fazem? Eles vão para a oração, eles vão clamar ao Senhor, eles vão buscar a presença de Deus. E como resposta, Deus estremece o lugar onde eles estão. Como resposta, agora Deus dá mais do Espírito, e de vez de ficarem clausurados, de vez de ficarem presos, aqueles homens saem anunciando a palavra de Deus. O que é que nós temos feito diante de tudo que nós temos passado? O que é que nós temos feito diante de tudo que nós temos enfrentado? Aí tem gente que chega, ai pastor, eu não prego no meu serviço porque eu estou sendo perseguido. É uma mania de estou sendo perseguido, meu irmão, você não está sendo perseguido, você é chato. Põe isso na sua cabeça. Perseguição, sabe o que é? É você ter que entrar escondido dentro do culto para você não ter a sua cabeça tirada fora. Perseguição, sabe o que é? É eles jogarem a culpa na igreja por causa das coisas que estão acontecendo. Perseguição, sabe o que é? Você não poder andar com a Bíblia na mão porque tem gente que vai querer te matar. Isso é perseguição. Quando a igreja passava, por isso eles oravam. Quando a igreja passava, por isso eles clamavam. Quando a igreja passava, por isso eles buscavam o poder de Deus. Agora tem crente que quer fazer graça. Ai pastor, eu vou desviar porque lá no trabalho o chefe falou mais alto, eu estou sendo perseguido. Ai Deus não me deu o carro que eu quero, eu vou desviar porque eu estou sendo perseguido. Misericórdia, que tempo a gente tem vivido. É avivamento que você quer, crente? Então viva como um crente avivado, que mesmo diante da perseguição, ora ao Senhor, clama ao Senhor e espera que Ele responda. Isso é avivamento. Nada cala a nossa voz. Mesmo que os templos sejam fechados, mesmo que a igreja seja considerada culpada pelo mundo, a igreja permanece em oração, a igreja permanece seguindo, porque uma hora ou outra Deus vai abalar os alicerces. Uma hora ou outra Deus responde a oração e envia o Espírito dele. Quando de fato a gente recebe o Espírito, a gente vai ver que a gente está avivado quando a gente está orando até no momento da nossa morte. Atos capítulo 7, versículo 59. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, ele declarava em oração: Senhor Jesus, recebe meu Espírito. Estevão, o primeiro mártir da igreja, está sendo apedrejado, está sendo morto. O que é que ele faz? Ele ora. Mesmo diante da morte, Estevão está orando. Mas parece que nos dias de hoje as coisas se inverteram. Enquanto Estevão ora na sua morte, a igreja deixa de orar e por isso está morrendo. Estevão ali mesmo sendo apedrejado, mesmo passando por tudo aquilo, ele está testemunhando de Cristo, orando: Senhor, recebe o meu espírito. E tem gente dizendo: pastor, está difícil de orar. Meu irmão, tem alguém te apedrejando? Não estou dizendo com palavras, estou dizendo literalmente. Alguém está apanhando pedras e lançando em você. Se Estevão ora enquanto estão apedrejando ele, meu irmão, eu não sei por que a gente está parando de orar. Se Estevão ora enquanto está morrendo, eu não sei por que você está deixando de orar aí, lindo, maravilhoso, com o corpinho até um pouquinho mais forte, sinal que a alimentação está em dia. Por que a gente está deixando de orar? Aí vem no domingo: ai Senhor, aviva a tua igreja, aviva a tua obra. Mas chega em casa, não ora. Chega no trabalho, não ora. Passa por um momento: aí eu vou desviar, não quer orar. Que tipo de crente a gente é? Que tipo de avivamento a gente está pedindo?
Porque pensa bem, a igreja clama por avivamento, ou seja, a igreja está orando. A igreja não fica sentada esperando Deus enviar o avivamento do nada, não. Você já ora para Deus enviar o avivamento. Você ora quando Deus manda o avivamento. E você ora até quando o avivamento passa. É para orar. É tempo de orar, de buscar, de clamar, mesmo que seja diante da morte. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor. A igreja orava fervorosamente. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 5. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Um dos líderes da igreja estava preso. A igreja estava fazendo o quê? Orava. Um dos líderes não estava ali. A igreja estava fazendo o quê? Clamando, buscando fervorosamente, sem cessar, sem parar. Aí a gente faz maratona de oração na igreja. Com esse tempo de pandemia ainda é reduzido o horário. Aí a gente tem que ficar mandando mensagem para um tanto de gente para ver se vem gente orar. Aí o pastor manda o nome de um monte de gente que está precisando de oração no grupo. Tem gente que mal visualiza a mensagem e já fecha o grupo. Como os nossos valores estão invertidos. Ah, mas eu sou presbiteriano renovado. Chega no domingo à noite, parece o peão da casa própria rodando aqui. Mas não está orando em casa, não está intercedendo por quem precisa. Está olhando a situação da nação e está achando, mas o presidente resolve, o governo resolve. Eles não resolvem. Quem resolve é Jesus, o Senhor de todas as coisas. Dobra o seu joelho e ora. Pastor, eu não posso dobrar o joelho. Ora em pé, ora andando, ora deitado, mas ora. Avivamento sem oração não existe. Deus está nos chamando a uma renovação na vida de oração. Como o pastor já disse, o Espírito que falou no primeiro culto é o Espírito que está falando aqui. Sermão eu preparei antes, irmão. Atos capítulo 13, versículos 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão aos qual tenho chamado. Diante disso, depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos e enviaram. A igreja que recebe o avivamento, ela ora antes de agir. A igreja que recebe o avivamento, ela não toma decisão baseada no que eu acho ou no que eu penso. Quem dirige a igreja é o Espírito. Para com essa palhaçada de querer fazer as coisas sem orar antes. Para com essa palhaçada de fazer as coisas e falar assim: ai, mas eu achei, eu pensava. Não, você não tem que pensar, você não tem que achar, você tem que orar. Você tem que buscar ao Senhor, é Ele quem dá a resposta. Aí chega, pegando um exemplo, eu como pastor da juventude aqui. Ah, pastor, vamos pintar o teto da igreja de preto, jogar um jogo de luz aqui, pôr uma fumaça, chamar uma banda de forró gospel. Lá dá certo, vamos fazer. Pastor, você orou? Não orei. Lá dá certo, aqui tem que dar. Falta de vergonha na cara. Ora, pede direção, que Deus fala. É isso que tem que ter no avivamento. Tudo que formos fazer, fazemos debaixo de oração. Toda decisão tomada é tomada de joelhos. É isso que nós precisamos dentro do avivamento. E para finalizar, uma igreja que é marcada pela centralidade da palavra, uma igreja que é marcada pela vida abundante de oração, será uma igreja que vai testemunhar. Volta no texto de Atos capítulo 2, lá a gente aprende muito. Não dá tempo da gente explicar tudo, mas pelo menos um pouquinho a gente aprende.
Atos 2 a partir do 42, nós já lemos: perseverava no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim cada dia o Senhor juntava a comunidade e as pessoas que iam sendo salvas. Diariamente a igreja testemunhava. Diariamente eles estavam reunidos. Diariamente eles ajudavam uns aos outros. Diariamente eles estendiam a mão uns aos outros. Ou seja, aqueles que de fora olhavam viam a diferença na igreja, porque a igreja era testemunha. Lembra do texto que nós lemos no começo? Atos capítulo 1, versículo 8, sermões o quê? Testemunhas. Aí você recebe o Espírito e acha que é só falar em línguas. Você recebe o Espírito e acha que é só chegar aqui, assim diz o Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã: é hora da gente passar a testemunhar como igreja. É hora da gente passar a ser testemunha. Ontem a gente teve essa ação social aí, organizada de certa forma pelas igrejas evangélicas da nossa cidade. Quanto tempo demorou para isso ser feito? 1 ano de pandemia. E agora que a gente pensou num negócio desse. Aí a gente entra dentro da igreja, aí olha o Klaus, nossa, lá pra você ver, ó. Sabia que ia dar errado na vida dele? Tinha que dar errado mesmo, tem pecado, tá nisso, aquilo, outro. Ou seja, o crente aqui, o cheio do Espírito aqui, ao invés de estender a mão, de ajudar, de testemunhar do Evangelho na vida do irmão, quer meter o pau na vida dele. Que Espírito é esse que você recebeu? Está vendo o seu irmão precisando, está vendo outro passando fome, está vendo alguém necessitado? Estende a mão, igreja. Seja igreja, seja alguém cheio do Espírito. É isso que a gente precisa numa igreja avivada. Atos capítulo 4, rapidinho, para a gente terminar. Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito, lhes declarou: autoridades e líderes do povo. Ele vai falar com o pessoal aqui. Versículo 20: pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. A igreja testemunha diante das autoridades. Diante de um governo que quer parar, diante de um povo que quer parar a igreja é testemunha. Quando é colocado diante daquele povo, quando tem a sua fé provada, sabe o que eles estão fazendo? Estão pregando a palavra, estão anunciando o Evangelho, estão falando do amor de Deus. Ou seja, a igreja é testemunha. Agora tem crente que tem medo. Fica aí, ai, mas eu não falo, mas eu tenho medo. Meu irmão, testemunha com a sua vida. Tem gente que é colocado lá, nega Jesus ou a sua cabeça vai ser arrancada. Arranca minha cabeça, mas eu não nego Jesus. Pode me matar, mas eu não nego Jesus. E se hoje o governo colocasse isso, quem for crente vai ter que morrer. Você ia tirar o seu terninho, o seu vestido bonito e ia deixar de ser crente? Ou você ia dizer, que me matem, mas eu não nego a minha fé no Filho de Deus? Testemunhe do Evangelho que te transformou. Testemunhe mesmo diante das autoridades. Atos 5:41. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do seu nome. O povo que estava sendo perseguido, o povo que estava sofrendo, o povo que estava apanhando, estava o quê? Alegre. Porque é sinal então que a gente está pregando Jesus. É sinal então que a gente está anunciando o Evangelho. É sinal então que o negócio está acontecendo, que o Espírito está sobre nós. Porque a gente apanha, a gente sofre, a gente tenta ter a nossa voz calada, mas a gente está pregando a respeito de Jesus. E hoje em dia é o contrário. Crente sem vergonha, crente ladrão. Que testemunho é esse que a gente tem dado? Que espírito é esse que a gente diz ter recebido?
As pessoas têm que nos insultar, sim, mas é porque a gente não se entrega aos valores dessa sociedade. É porque a gente não se prostra diante do que aquilo que eles pensam e querem colocar dentro das nossas igrejas. Nós temos que ser perseguidos, temos que ser odiados, sim, mas é porque nós amamos ao Senhor, é porque nós servimos a Deus, é porque nós testemunhamos dele. É por isso que nós precisamos sofrer. Meu Deus! Mais uma vez, o testemunho de Estevão nos confronta. Atos capítulo 7, 54. Ao ouvir as palavras, grandemente se lhes endureceram o coração e riavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus. E Jesus estava em pé à direita de Deus e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos capítulo 1, quando diz ali, extermineis minhas testemunhas, no original do grego vai dizer martireu. É a mesma palavra que vai dar origem à palavra mártir, ou seja, é alguém que está disposto a morrer por uma causa. Estevão era tão cheio do Espírito que ele estava disposto a morrer por Jesus. Aleluia. E você, quando cheio do Espírito? Meu Deus. Quanto cheio do Espírito a nossa igreja está nessa manhã? Meu Deus. Estevão estava tão cheio do Espírito que ele estava morrendo e já estava contemplando a glória de Deus. É esse tipo de coisa que nós precisamos. O Espírito não mudou, ele permanece mesmo. Oh, glória! O Deus que fez isso através da vida de Estevão continua sendo o mesmo. Aleluia! O Deus que avivou a igreja de Atos, que avivou a igreja no período da reforma, que avivou a igreja presbiteriana renovada, continua sendo o mesmo Deus. Ele continua me chamando e te chamando nesta manhã. Testemunhe, se preciso for, até a morte. Isso é avivamento. Aleluia. Isso é ser cheio do Espírito de Deus. Morrer por Jesus, porque Ele morreu por você, porque Ele se entregou por nós. Então eu vivo a minha vida por Ele, ao ponto de me entregar até a morte, se preciso for. É isso que é avivamento. E agora, para a gente finalizar, meu Jesus, Atos capítulo 8. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quanto ouviram ficaram atônitos e indagaram: Ora, não era este homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocaram o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de Deus e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco. E ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Nós temos aqui o exemplo de Paulo, o maior missionário depois de Jesus. Ele é aquele que antes estava perseguindo, estava matando, mas agora
Levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e